No princípio, tudo começou. Gênesis é mais do que o primeiro livro da Bíblia. É o relato das origens, da criação do mundo, da humanidade e da própria história espiritual do homem. Aqui vemos a luz surgir do caos, o homem ser formado do pó. A primeira escolha errada, mudar o destino da humanidade. O primeiro conflito, o primeiro julgamento e também a primeira promessa, do Jardim do Éden ao dilúvio, da Torre de Babel ao chamado de Abraão. De famílias divididas a sonhos que atravessam gerações, Gênesis revela o início de tudo, da fé, das nações, do pecado e da esperança. Nesta série em 14 episódios, vamos percorrer essa linha do tempo entendendo não apenas o que aconteceu, mas o significado por trás de cada evento. Porque para entender o presente, precisamos voltar ao começo. Pensa só no mundo antigo. As histórias sobre a origem de tudo eram cheias de deuses guerreando, de um caos primordial. Mas, no meio disso tudo, surgiu uma narrativa que propôs uma visão, completamente diferente. Por que a história da criação no livro de Gênesis é tão única? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos entender uma coisa. Para as civilizações antigas, essas histórias de origem não eram só, filosofia abstrata. Não mesmo. Elas eram um tipo de manual prático para entender um mundo que era bem perigoso e para organizar a sociedade, desde o poder do rei até o trabalho lá no campo. Então, para a gente sacar o tamanho da revolução que Gênesis foi, primeiro a gente precisa mergulhar no cenário da época. Na Mesopotâmia, no Egito, em todo aquele pedaço do mundo, a visão de tudo era moldada por uma emoção muito, muito poderosa. O caos. O mundo antigo era visto como um lugar hostil, imprevisível. Imagina só, enchentes, secas, guerras. A desordem parecia ser a regra e não a exceção. E claro, as histórias de criação refletiam essa realidade. E olha, esse caos não era uma força passiva, tipo uma energia qualquer. Não, ele era personificado, era um inimigo divino que precisava ser derrotado. A ordem, portanto, só podia nascer da violência, de uma verdadeira guerra cósmica entre os deuses. O que nos leva ao pilar dessa visão de mundo toda: o medo. O medo de que o caos pudesse voltar a qualquer momento, sabe? E o medo dos próprios deuses, que eram super caprichosos e mantinham essa ordem tão frágil na base da força. Então, o ponto central é esse aqui. A criação era uma conquista. A gente vê isso em várias culturas. Lá na Babilônia, por exemplo, o épico Enuma Elish conta que o mundo foi construído com o cadáver de uma deusa derrotada. Pesado, né? No Egito, a ordem precisava ser defendida o tempo todo da serpente do caos, a Apep. A ordem nascia da destruição e dessa luta sem fim. Resumindo, então, o padrão era esse: deuses brigando pelo poder, o caos como um monstro que precisava ser vencido, e no meio disso tudo, a humanidade, que muitas vezes era só um detalhe, criada como um subproduto para fazer o trabalho pesado para os deuses. Só que, no meio desse consenso todo do Oriente Próximo Antigo, uma narrativa completamente diferente começou a ser contada. Uma que ia na contramão de tudo isso. E essa narrativa diferente é a que a gente encontra em Gênesis. E veja bem, não é só uma variação do mesmo tema. É uma contraproposta, uma ruptura mesmo, com a visão de mundo que dominava o pensamento daquela época. Agora, olha que interessante aqui, a primeira grande diferença. Em Gênesis, não tem guerra divina. Não tem conflito. A criação não acontece pela violência, mas pela palavra. A ordem é estabelecida por um comando, por uma fala, e não por uma batalha sangrenta. Isso muda completamente a ideia de caos. Ele não é um inimigo para ser morto, é só um estado inicial, sem forma e vazio. É passivo. A ordem aparece através da organização, da separação das coisas. E não existe aquela ameaça de que o caos vai voltar, porque ele nunca foi um adversário de verdade. E essa parte aqui é simplesmente brilhante, ilustra outro ponto fundamental. Em todo o mundo antigo, o sol, a lua, as estrelas eram deuses poderosos que tinham que ser temidos, adorados. Aqui, são só luminares, objetos, com uma função clara, marcar o tempo. É uma desmitificação radical do cosmos. E agora a gente chega no que talvez seja a maior revolução de todas, o papel da humanidade. Se a visão do universo mudou tanto, o lugar do ser humano dentro dele também precisava ser radicalmente repensado.
No mundo antigo, a expressão imagem de Deus era quase um termo técnico, um título exclusivo para o rei, usado para legitimar o poder absoluto dele. Gênesis pega esse conceito político e democratiza, de forma radical. Não é só o rei, mas todo ser humano é criado à imagem de Deus. É uma declaração universal sobre a dignidade de cada pessoa. E as implicações disso são enormes. Os humanos não são escravos dos deuses. O trabalho não é um castigo, e sim uma vocação, algo digno. E, talvez o mais revolucionário de tudo, o descanso é apresentado como um princípio do próprio universo. A vida não é só produção sem parar. Certo, mas qual é o legado disso tudo? Por que essa história de origem é tão importante? Bom, porque as ideias dela não ficaram lá no passado. Elas plantaram as sementes para uma forma completamente nova de entender a realidade e a própria história. A maioria das culturas antigas via o tempo como um círculo, uma repetição sem fim de criação e destruição. Nada de novo acontecia de verdade. Gênesis introduz uma ideia radical: o tempo é linear. Ele tem um começo bem definido. E se existe um começo, a história pode ter uma direção. Os eventos não ficam se repetindo, eles avançam. As ações têm consequências. A história ganha um significado, um propósito, quebrando aquele fatalismo dos ciclos eternos. Então, o ponto crucial é este. O relato de Gênesis não era só mais uma história de criação. Era um tipo de manifesto teológico e filosófico. Uma proposta que, de propósito, confrontou e redefiniu as ideias dominantes da sua época sobre Deus, o mundo e a humanidade. O que nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o jeito como uma cultura explica suas origens é tão fundamental, será que mudar a história do começo tem o poder de mudar todo o resto? Ok, vamos lá. Como é que um lugar que foi descrito com uma precisão geográfica até que bem detalhada em textos super antigos simplesmente some do mapa? Desaparece do mundo moderno? Pois é, essa é a história do Jardim do Éden. Um mistério que, olha, mistura geografia, uma catástrofe de proporções épicas e, claro, um bocado de teologia. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Onde é que fica o Jardim do Éden? A resposta, o que é mais curioso, talvez não esteja num mapa que a gente possa abrir hoje. A verdadeira resposta está em entender por que ele foi basicamente apagado do nosso mundo. Então, o que a gente vai fazer é seguir as pistas deixadas num texto de milênios atrás. Então, vamos dar uma olhada desse mapa de um jardim perdido. O livro de Gênesis nos dá um retrato que, sinceramente, é bem intrigante. Ele descreve o Éden como um lugar físico, real, localizado a leste. Só que o texto é super específico sobre umas coisas e totalmente vago sobre outras. É exatamente como ter o nome da rua, mas não ter a menor ideia de qual é a cidade ou o país. É um paradoxo. Olha só que interessante, Gênesis fala sobre um sistema de rios, fala até de árvores específicas. Isso dá uma sensação de que, poxa, era um lugar real, sabe? Mas, ao mesmo tempo, cadê as coordenadas? As montanhas? Os mares que ficavam por perto? Nada disso é mencionado. Para qualquer pessoa que tentasse fazer um mapa disso, seria um pesadelo. Essa falta de dados geográficos essenciais talvez indique que a intenção do texto não era bem ser um guia de viagem, mas sim contar uma história. E é justamente aqui que a gente encontra as nossas melhores pistas, os rios. O texto antigo fala de um rio principal, que saía do Éden e depois se dividia em 4 braços. Pensa nisso. São esses 4 rios que de alguma forma guardam o segredo da localização desse jardim. O primeiro rio, sem mistério, o rio Tigre. Um rio que a gente conhece muito bem, até hoje. A menção a ele já ancora a história, sabe? Coloca a gente ali na antiga Mesopotâmia, no que hoje é o Oriente Médio. O segundo, também conhecido, o rio Eufrates. Outro ponto de referência super concreto. Então, peraí, temos 2 rios reais, conhecidos. Isso reforça muito a ideia de que o relato tem uma ligação com uma memória geográfica real muito antiga daquela região. Mas é aqui que o quebra-cabeça começa a complicar. O texto fala do rio Pison, que estaria ligado a uma terra cheia de ouro chamada Havilá. O problema, ninguém consegue identificar esse rio hoje. Ele simplesmente desapareceu. E a mesma coisa acontece com o 4º rio, o Gion. Ele também sumiu do mapa. Então agora a gente tem o problema central bem claro. Como é que se encontra um lugar
se metade dos seus pontos de referência mais importantes não existem mais? Então fica a pergunta: como é que 2 rios inteiros desaparecem? A resposta pode estar numa ideia que é francamente fascinante. A de que o Éden não existia no nosso mundo, com a nossa geografia. Ele existia num mundo com uma configuração totalmente diferente. Um mundo que veio antes do grande dilúvio, o chamado mundo antediluviano. Vamos tentar imaginar esse mundo antes do dilúvio. Pensa num planeta diferente. Talvez mais estável, muito mais fértil, com um clima global mais ameno, mais temperado. Essa é a imagem que se tem do mundo pré-dilúvio. Era um planeta cuja geografia inteira, incluindo o caminho que os rios faziam, dependia de condições que hoje simplesmente não existem mais. E o que foi que mudou tudo? O que apagou essa paisagem? O grande dilúvio. Ele é o grande catalisador aqui. Um evento tão poderoso, mas tão poderoso que foi capaz de redesenhar completamente a face do planeta Terra. A transformação deve ter sido uma coisa drástica. Pensa comigo. Primeiro, a gente tinha esse mundo estável, exuberante. Depois, vem um dilúvio cataclísmico que simplesmente revira a superfície do planeta. E o resultado? Uma geografia totalmente nova, um mundo transformado, onde marcos antigos, como o Jardim do Éden, teriam sido literalmente varridos do mapa. E não é força de expressão. Vamos pensar na geologia por trás disso. Uma inundação global ia causar uma erosão violenta e ia deslocar quantidades massivas de terra, criar camadas e mais camadas de sedimento com quilômetros de profundidade. Rios iam mudar de curso ou simplesmente ser soterrados para sempre. Regiões férteis virariam desertos. É o equivalente a pegar o mapa original, rasgar em 1000 pedaços e ainda queimar tudo depois. Impossível de remontar. Mas olha, a explicação não para na geologia. Não é só sobre água e terra. Existem razões bem profundas, tanto na narrativa quanto na teologia, que indicam por que essa busca pelo Éden é, na essência, uma busca inútil. A expulsão do Éden, segundo a história, não foi só uma mudança de endereço. Foi muito mais do que isso. Foi uma separação permanente. Não era só sair de um lugar para ir para outro. Foi uma ruptura fundamental entre a humanidade e aquele espaço original. E para deixar essa separação bem clara, o texto diz que o acesso foi bloqueado. E não foi por um portão qualquer. Foi por querubins e uma espada de fogo. Uma barreira intransponível. A partir desse ponto, a localização física do Éden se torna irrelevante, porque mesmo que alguém encontrasse, não poderia entrar. O lugar se tornou completamente inacessível. E aqui talvez esteja a chave de tudo. O Éden nunca foi para ser um destino a ser encontrado, mas sim um ponto de partida. Ele é o marco zero da história humana na narrativa bíblica. Uma vez que a jornada começa, o ponto de partida não precisa mais estar no mapa, entende? O propósito dele já foi cumprido. Então, no fim das contas, o desaparecimento do Éden tem essa natureza dupla. De um lado, a gente tem um lugar físico que realmente existiu, mas que foi completamente apagado do mapa por uma catástrofe geológica. E do outro lado, um espaço que foi removido, que foi tornado inacessível para a humanidade por uma decisão divina. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, uma provocação final. Baseada em algumas tradições antigas, e se o Éden não foi exatamente apagado, mas apenas oculto? E se ele foi retirado do nosso plano de realidade, escondido do mundo visível? É um pensamento que com certeza adiciona uma camada ainda mais profunda a todo esse mistério. Olha, tem histórias que simplesmente moldam o jeito que a gente vê o mundo, né? E a de Adão e Eva é sem dúvida uma delas. Na narrativa bíblica, essa história não é só sobre uma fruta. Ela é vista como um momento que define a nossa condição humana. Mas como exatamente isso aconteceu? Vamos explorar a lógica por trás dessa virada tão fundamental. Essa é a grande pergunta que ecoa há séculos. Como é que uma única decisão, uma só, pode ter consequências tão gigantescas? A narrativa sugere que não foi um simples erro, mas um ato que redefiniu a própria estrutura da existência. Vamos tentar entender como. Ok, para a gente entender a ruptura, primeiro a gente precisa visualizar como era o mundo antes dela. A história não começa no caos, muito pelo contrário. Começa em um universo de ordem e de propósito. Um cenário que era, na sua essência, perfeitamente equilibrado. O Gênesis vai pintando um quadro bem metódico, bem intencional da criação. Primeiro a luz, depois a terra, os mares, a vida, tudo vai surgindo em etapas. E bem no centro desse cosmos todo organizado, a humanidade recebe um papel que a coloca num lugar diferente de todas as outras criaturas. Mas o que isso quer dizer, ser criado à imagem e semelhança de Deus?
No contexto da época, isso não tinha a ver com aparência física, sabe? Tinha a ver com função. Significava que a humanidade foi designada para ser a representante de Deus na Terra, uma espécie de guardiã da criação. Era uma posição de uma confiança e de uma responsabilidade imensas. Certo. Com essa responsabilidade toda, como é que era a vida nesse estado original? O que definia a condição humana dentro desse ambiente tão idealizado? A narrativa nos mostra uma dualidade muito fascinante. O primeiro ser humano é formado do pó da terra, que é um símbolo claro de fragilidade, de que somos matéria. Mas, ao mesmo tempo, ele recebe o sopro divino, a própria vida. Essa tensão entre o que é terreno e o que é transcendente, o frágil e o sublime, está na raiz da condição humana desde o início. E o Éden? Bom, o Éden era bem mais que um jardim. Ele era o símbolo de um estado ideal, um lugar onde o trabalho era cooperação, não exaustão. E o mais importante de tudo, era um lugar de comunhão direta com o divino. Não precisava de templo nem de ritual. A conexão era imediata, total. E olha que interessante, nesse cenário que parece perfeito, uma coisa é declarada não boa pela primeira vez: a solidão. A criação da mulher não é só um detalhe, mas a resposta para uma necessidade fundamental. Isso nos diz algo muito profundo. Para essa narrativa, a humanidade só se torna plena na relação, na parceria. Mas é justamente aqui, no auge dessa harmonia toda, que a trama se complica. No meio de tanta liberdade, um único limite é estabelecido. E é esse limite que vai se tornar o grande teste para toda essa ordem perfeita. A proibição sobre a árvore do conhecimento não era uma regra aleatória. Era simbólica. Ela representava a confiança que era a base daquela relação. A humanidade confiava na sabedoria do Criador. Era a linha que separava o papel de cuidador do desejo de ser o próprio Criador. E então, o desafio surge. A serpente não chega com força bruta, mas com uma arma muito mais sutil, a dúvida. A estratégia dela é simples, mas é devastadora. Questionar a palavra, distorcer a intenção e plantar a desconfiança sobre a própria natureza daquela ordem. E aqui a gente vê a anatomia da queda. Não é um impulso, sabe? É um processo deliberado. Primeiro, a percepção muda. O fruto passa a ser visto como bom. Depois surge o desejo por aquela sabedoria e autonomia que ele parecia prometer. E por fim, vem o ato consciente de pegar e comer. Cada passo foi uma escolha. Aquele ato, a quebra do limite, dá início a uma reação em cadeia. As consequências são imediatas e alteram profundamente não só a condição humana, mas todos os seus relacionamentos. O primeiro resultado é a percepção da própria nudez. Mas isso não é só sobre vergonha física, é o símbolo de uma nova e dolorosa autoconsciência, uma perda da inocência. E com essa perda, nasce algo inédito ali, o medo. Um medo que faz com que eles se escondam daquela presença que antes era fonte de comunhão. Aqui a gente vê a primeira rachadura no relacionamento humano. Quando é confrontado, Adão não assume a escolha dele. Ele aponta para Eva e, indiretamente, até para o próprio Criador que a deu a ele. A transferência de culpa começa ali. Eva, por sua vez, aponta para a serpente. Ninguém assume a responsabilidade pelo próprio ato. A unidade original se desfaz numa cadeia de acusações e a responsabilidade se fragmenta. Com os relacionamentos fraturados e a responsabilidade diluída, a própria estrutura da existência humana é alterada de forma permanente. A realidade, a partir de agora, é outra. A transformação é total. A comunhão direta com o divino dá lugar ao medo e à ocultação. O trabalho, que antes era um cuidado com propósito, se torna uma luta penosa. E o mais drástico de tudo, o acesso à vida eterna é bloqueado, o que introduz a mortalidade como uma certeza na jornada humana. A expulsão do Éden é o selo dessa nova realidade. Não é uma simples mudança de lugar, mas a formalização da separação daquele estado de harmonia. Com o caminho para a árvore da vida bloqueado, a nova condição de finitude e de luta está consolidada. E assim, a história nos deixa com uma reflexão. Seria essa narrativa uma forma de explicar a origem das nossas próprias lutas? Uma tentativa de dar sentido ao mundo onde o conflito, o sofrimento e a busca por algo que foi perdido parecem ser uma constante na experiência de todo mundo? A questão fica no ar. E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais densas e fundamentais da Bíblia, a de Caim e Abel. Sabe, é aqui que a gente se depara com o primeiro assassinato,
Um ato que, nossa, lança as bases para temas como ciúme, escolha, consequência, coisas que ecam até hoje. Bora entender como essa história toda se desenrolou. A grande questão aqui, aquela que fica martelando na cabeça, é bem direta, né? Por que Caim matou Abel? Só que a resposta, ela não é tão simples quanto parece. Para a gente chegar perto de entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para o mundo em que esses dois irmãos nasceram. Pois é, essa história não surge do nada, sabe? Ela acontece logo depois que Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden. Então, o cenário é esse, um recomeço para a humanidade. Mas vamos ser sinceros, um começo já marcado por uma perda gigantesca. Então, pare e pensa um pouco nesse cenário. É um mundo de ralação, de separação. A terra, que antes era só fartura, agora exige um trabalho pesado, sabe? Aquela conexão direta com o divino parece que ficou para trás, está distante, quase perdida. E é nesse clima, nesse ambiente de tensão pura, que nascem os primeiros filhos da humanidade. E aí, a gente conhece eles, Caim e Abel. Caim é o mais velho, o agricultor, aquele com a mão na terra. O nome dele, Caim, vem de aquisição. Talvez uma ponta de esperança, né? Já o Abel, ele é o pastor. E o nome dele significa fragilidade, sopro. Olha só que coisa. O contraste já está aí na profissão, no nome, parece que o roteiro do drama já estava sendo escrito. Ok, o ponto de virada, o momento em que tudo começa a dar errado, gira em torno de um único ato. Um ato que deveria ser de devoção, a oferta. Vamos ver como é que isso acontece. É que assim, no mundo antigo, fazer uma oferenda não era só seguir um ritual. Era mais como um gesto de relacionamento, sabe? Uma forma de dizer, olha, eu reconheço que tudo que eu tenho vem de algo maior. Era um ato que mostrava o que realmente ia no coração da pessoa. E a forma como a oferta de Abel é descrita, nossa, diz muita coisa. Ele oferece as primícias, ou seja, os primeiros filhotes do rebanho e as melhores partes. A questão aqui não é a quantidade, entende? É a qualidade, a prioridade. Ele basicamente deu o que tinha de mais valioso. O primeiro, o melhor. Agora, a oferta de Caim, a descrição é bem diferente. O texto só diz que ele levou frutos da terra, e só, sem detalhe nenhum. E o mais interessante é que a narrativa não dá uma razão clara do porquê a oferta foi rejeitada. Esse silêncio é muito poderoso, né? Porque ele meio que força a gente a parar de pensar no que foi oferecido e olhar para a reação de Caim quando ele é rejeitado. E que reação foi essa? Bom, raiva. Muita raiva. O rosto dele se fecha. E é aqui, nesse momento, a primeira vez que o ciúme, o ressentimento, aparecem na narrativa bíblica. Esse sentimento não vem de uma perda material, vem da comparação, daquela sensação de fracasso, sabe? É a incapacidade de lidar com a frustração que começa a rachar tudo. Só que a rejeição da oferta não era para ser uma sentença final. Muito pelo contrário. Ela abre a porta para um momento decisivo, um momento de escolha. A história até dá uma pausa e um aviso bem direto é dado. A mensagem para Caim é super clara. O pecado está à sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Ou seja, esse impulso violento, o tal pecado, ele está ali, está presente, mas não é uma coisa inevitável. Existe a chance de controlar isso, e a responsabilidade é toda inteirinha dele. Então, gente, esse é o ponto-chave. E é uma coisa que ressoa até hoje, né? A história está basicamente dizendo que a violência não é um destino, é uma decisão. Esse impulso ruim é descrito como uma força externa, ali, de tocaia, que pode e deve ser dominada. Caim não só recebe o aviso, mas também a confirmação de que ele tem sim a capacidade de fazer a coisa certa. Mas como a gente bem sabe, Caim não domina esse impulso. O aviso é simplesmente ignorado. E a história caminha então para o seu final trágico. A descrição do assassinato é assustadoramente simples. Acontece no campo, um lugar de trabalho que de repente vira cena de crime. A falta de detalhes só deixa tudo mais horrível, porque mostra que foi um ato deliberado, premeditado. Depois do crime, claro, vem a confrontação. E a resposta que Caim ouve revela uma verdade muito poderosa. A violência não fica escondida. O próprio chão, a terra que ele trabalhava, vira testemunha. O sangue do irmão dele clama da terra por justiça. É muito forte isso. E a punição que Caim recebe, ela está totalmente ligada à identidade dele e ao crime que cometeu. Pensa só, o agricultor que sujou a terra de sangue
agora é amaldiçoado pela própria terra. E ele não é condenado à morte, não. O destino dele é o exílio. Uma vida de andarilho, sabe? Completamente desconectado do seu propósito, da sua casa. Mas a história não acaba com a punição, não. Ela continua explorando as consequências maiores desse primeiro ato de violência e mostrando o legado que ele deixa. E aqui tem um detalhe que, nossa, muita gente entende errado. A tal marca de Caim. A gente tende a pensar que é um sinal de vergonha, né? Mais uma punição. Mas o texto diz o contrário. É uma marca de proteção divina. É um sinal para impedir que a violência de Caim comece um ciclo sem fim de vingança. É um toque de misericórdia bem no meio da justiça. Incrível, né? E é assim que a história de Caim e Abel acaba estabelecendo alguns dos temas mais centrais da condição humana. Ela fala sobre responsabilidade moral, sobre as consequências das nossas escolhas, sobre a origem da violência humana e sobre esse equilíbrio tão complexo entre justiça e misericórdia. Não é só uma historinha antiga, é um pilar. No fim das contas, a narrativa deixa uma reflexão que atravessa milênios. Aquele aviso dado a Caim, aquele de dominar o que está à porta, não era só para ele. É um eco que chega até a gente. E a pergunta fica no ar. Diante das nossas próprias frustrações, dos nossos ciúmes, quando a gente sente que o mundo foi injusto, a gente escolhe dominar o que está à nossa porta ou a gente deixa que isso nos domine? Golias, os Nefilim, são nomes que a gente conhece, né? Figuras colossais que vivem no nosso imaginário sempre que a gente pensa nas histórias da Bíblia. Parecem personagens saídos de um conto de fantasia, sabe? Simplesmente maiores que a vida. Mas será que a história era só sobre isso? Sobre altura e força física? A resposta que a gente encontra nos próprios textos antigos é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. Então vamos mergulhar nisso. Ok, para a gente conseguir entender quem eram esses gigantes, o primeiro passo é mudar um pouco o nosso foco. Precisamos olhar para além da fita métrica e tentar sacar o que essa palavra realmente significava para o mundo daquela época. Olha que interessante. No Antigo Oriente Próximo, gigante era quase uma categoria política e militar. Chamar um inimigo de gigante era um jeito de dizer que a força dele era esmagadora, que ele dominava um território e que inspirava um terror absurdo. Era uma linguagem de poder, não de biologia. E os textos originais em hebraico usam palavras bem específicas que hoje a gente costuma traduzir de forma genérica como gigantes. Cada um desses nomes aqui, Nefilim, Refaim, Anakim, tem suas próprias nuances, aparece em momentos diferentes da história e identifica grupos que eram vistos como, como absurdamente poderosos ou temidos. E a nossa investigação começa lá no princípio de tudo, no livro de Gênesis, num mundo que, segundo a narrativa, estava caminhando para o colapso. Antes do famoso dilúvio, a história descreve uma terra que estava tomada pela violência, pela desordem. E é justamente nesse cenário de crise que os Nefilim aparecem pela primeira vez. A presença deles não é um detalhe aleatório, não. Está totalmente conectada à degradação daquele mundo. A origem deles está ligada àquela união meio transgressora entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas, independente de como se interpreta isso, o ponto central do texto é a quebra de limites. Os Nefilim, que são chamados de homens valentes de renome, acabam simbolizando as consequências dessa ruptura. Eles representam uma elite guerreira que era a personificação da desordem social. Depois do dilúvio, a história avança e os gigantes reaparecem, só que agora de um jeito diferente, como adversários bem concretos no caminho do povo de Israel, lá durante a conquista de Canaã. E é aqui que a história mergulha de cabeça na psicologia do medo. Quando os espiões israelitas chegam em Canaã e dão de cara com os Anakim, a descrição deles não é uma medida exata, é uma expressão de puro pavor. Eles se sentem como gafanhotos. Essa é a verdadeira força do gigante, o impacto psicológico, sabe? Aquele que pode paralisar qualquer um. A narrativa usa detalhes muito vívidos para construir essa imagem de poder. O caso do rei Og de Bazã é um exemplo perfeito. O texto não fica medindo Og, mas descreve a cama dele, uma cama de ferro, um objeto monumental que serve como prova, como evidência da grandeza dele. Derrotar esse rei não era só vencer um homem, era derrubar um símbolo de poder opressor. E claro, isso tudo nos leva ao confronto mais famoso de todos. De um lado, Golias, o campeão, o veterano, coberto de bronze, a personificação do poderio militar filisteu. Do outro, Davi, um pastor, um jovem, armado só com uma funda.
O contraste aqui é brilhante. A história não é só sobre um garoto de sorte, é sobre a fragilidade humana desafiando um sistema de poder que parecia simplesmente invencível. Pronto, agora a gente chega no coração da nossa análise. Se os gigantes não são apenas uma questão de altura, o que é que eles realmente representam? A figura do gigante é, na essência, uma ferramenta narrativa para falar sobre realidades políticas e sociais. Eles personificam as forças que ameaçavam a própria existência do povo de Israel. Vamos detalhar isso um pouco. Primeiro, os gigantes representavam impérios e cidades-estado opressoras. Segundo, eles eram a cara das elites militares, aqueles guerreiros profissionais que dominavam o cenário do mundo antigo. E terceiro, como a gente viu com os Nefilim, a presença deles era um sinal de uma profunda desordem social e moral. Eles são, basicamente, o rosto da ameaça. Mas, se eles eram tão importantes, por que eles simplesmente somem da história? A resposta para isso revela a função final dessas figuras na construção da memória bíblica. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Em Gênesis, os gigantes têm uma presença quase mítica. Já no período da conquista, são ameaças reais, tangíveis. Nos livros dos reis, como no caso do Golias, eles aparecem como inimigos pontuais. E depois, silêncio. Eles desaparecem da narrativa. Por que isso acontece? Porque a realidade de Israel mudou. A ameaça deixou de ser aquele poder externo esmagador e passou a ser interna. A complexidade de construir um reino, de administrar leis, de lidar com a própria corrupção. A linguagem para descrever os desafios mudou, né? E a figura do gigante foi se tornando menos necessária. No fim das contas, o papel deles é esse. Os gigantes não são curiosidades biológicas, mas sim ferramentas literárias muito poderosas. Eles marcam períodos de crise, de transição e preservam a memória de uma época em que pequenas comunidades se sentiam como gafanhotos diante de impérios colossais. Eles nos ajudam a sentir o peso da história. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. A linguagem para descrever o poder esmagador pode até ter mudado, mas a experiência de enfrentar forças que parecem invencíveis, isso permanece. Então, quais seriam os gigantes, os sistemas, as forças, as ameaças que definem e moldam as narrativas do nosso próprio tempo? Hoje, a gente vai mergulhar numa das histórias mais radicais que existem, a do Grande Dilúvio. Mas vamos deixar de lado aquela discussão de mas isso aconteceu mesmo? O nosso foco aqui é outro, é entender a lógica da narrativa. Porque a solução não foi só punir, mas sim apagar completamente um mundo inteiro. Por que zerar o jogo? É nisso que a gente vai fundo agora. Pensa comigo. Não um desastre que deixe a ruína, sabe? Mas um evento pensado para zerar o contador da história. É essa a premissa que a gente vai explorar. A ideia de um reinício total. Um apagamento completo da memória, da cultura, das pessoas, tudo. Então, para a gente entender por que esse mundo foi apagado, primeiro a gente precisa ter uma ideia do que ele era. E a narrativa não descreve um passado primitivo, não. É algo bem diferente. Uma era que tinha suas próprias regras e uma estabilidade, olha, impressionante. O mundo de antes do dilúvio, ele é descrito como uma sociedade já consolidada. Pensa assim, população crescendo, organização, cidades. Não era um mundo se formando. Era uma civilização que já funcionava, com tempo de sobra para criar raízes sociais bem profundas. Por isso que o dilúvio não é visto como uma correção, mas como o fim de uma era inteira. E aqui vem um detalhe que muda tudo: a longevidade. As pessoas viviam por centenas de anos. E isso não é só uma curiosidade, não, é a base da estabilidade cultural daquele mundo. Já imaginou o tanto de conhecimento que era acumulado e passado diretamente de pai para filho por séculos? Com vidas tão longas, cada pessoa era praticamente um arquivo vivo. Um arquivo da história, da tecnologia, da sociedade. Isso criava uma memória coletiva, incrivelmente forte. Uma identidade cultural que, se fosse destruída, seria impossível de refazer. E esse é um ponto-chave para a gente sacar o tamanho da perda. Ok, então a gente tem esse mundo super estável, certo? Mas como é que tudo isso desmoronou? A narrativa apresenta um colapso total, uma corrupção mas tão profunda que, dentro da lógica da história, o mundo já não tinha mais conserto. Quando o texto fala em violência, não está falando de crimes isolados, um aqui, outro ali. A descrição é de que a violência virou o padrão da sociedade. As regras sociais simplesmente pararam de funcionar. A força virou o único jeito de resolver as coisas. Era um sistema que perdeu totalmente a capacidade de se regular.
E aí tem aquela passagem misteriosa sobre os filhos de Deus. Olha, sem entrar no mérito de qual a melhor interpretação, a função dela na história é bem clara, mostrar que os limites fundamentais foram quebrados. A própria ordem do mundo, a estrutura dele, estava bagunçada. O problema não era só moral, era estrutural. Isso leva a gente a um ponto central. A corrupção não era só do comportamento humano. O texto diz que a própria terra estava corrompida. Isso sugere que o sistema inteiro estava degradado. Dentro dessa lógica, não dava para consertar o mundo. Ele precisava ser substituído. E, no meio disso tudo, tinha uma única exceção: Noé. Mas o ponto crucial aqui é que ele não é chamado para ser um herói, um reformador. A missão dele não é consertar o mundo. A única tarefa dele é sobreviver ao fim desse mundo. Isso só reforça a ideia de que a civilização inteira era considerada um caso perdido. Agora, a gente chega no clímax. O dilúvio não é pintado como uma enchente qualquer, mas como um ato deliberado, total, de eliminação. Um delete completo em tudo que existia antes. O conceito da arca aqui é fascinante. Ela não foi feita para navegar até um lugar seguro. Por quê? Porque não existia um lugar seguro. O propósito dela era ser uma cápsula de preservação lacrada, enquanto o mundo do lado de fora era completamente desfeito. A arca era a fronteira entre a Era Antiga e a Nova. A linguagem usada para descrever o evento é cataclísmica. Não é só chuva, é o colapso de tudo ao mesmo tempo. As fontes do abismo e as comportas do céu se abrindo, isso sugere uma reorganização violenta da própria ordem física do planeta. Sobreviver fora da arca? Impossível. E aí, a consequência é inevitável. Quando todo mundo morre, não são só pessoas que desaparecem. Desaparecem culturas, línguas, memórias, tecnologias, toda a infraestrutura que foi construída. É uma quebra absoluta na história. Não sobram herdeiros, só sobreviventes. Isso nos leva a um ponto bem interessante. Dentro da sua própria lógica, a narrativa explica por que a gente não encontraria vestígios claros desse mundo. Pensa bem, um evento geológico global que submerge e reorganiza tudo, ele apagaria as evidências físicas. Então o silêncio da arqueologia, nesse caso, não contradiz a história. Na verdade, ele é consistente com a escala da destruição que é descrita. E depois da destruição, o que surge? A história então caminha para sua resolução, mostrando um mundo radicalmente diferente que agora funciona com um novo conjunto de regras. Essa linha do tempo aqui resume perfeitamente o arco todo. O dilúvio não é só um evento. Ele é a linha divisória que separa dois mundos. É um corte absoluto entre a primeira era, o mundo de antes, e a nova era, o mundo que veio depois. E esses dois mundos são fundamentalmente diferentes. O mundo pós-dilúvio é apresentado como uma versão, digamos, mais limitada. As vidas são mais curtas, a população começa do mínimo e a cultura está toda fragmentada, tendo que recomeçar do zero. É uma humanidade reiniciada, mas em condições bem mais restritas. Depois de tudo, uma nova aliança é feita, e o símbolo dela é o arco-íris. Isso significa que as regras do jogo mudaram. Existe uma promessa de que esse tipo de juízo total, esse apagamento completo, não vai acontecer de novo. É um reconhecimento de uma nova realidade para a existência humana. No fim das contas, o ponto crucial é este. A história do dilúvio funciona, dentro do seu contexto, como um selo definitivo no passado. O mundo de antes é apresentado como uma civilização extinta, cuja memória só sobrevive como um relato, uma advertência, e como a fronteira entre dois mundos que simplesmente não podiam mais coexistir. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Indo além dessa narrativa específica, o que significa apagar completamente uma história para poder começar outra? Quais são os custos de um recomeço absoluto? E o que a memória de um mundo perdido pode ensinar sobre o nosso próprio mundo? Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias que todo mundo conhece, ou pelo menos acha que conhece, a Torre de Babel. É um relato super antigo que fala sobre ambição, sobre unidade e, o mais curioso, sobre como nasceu a diversidade que define o nosso mundo até hoje. E tudo começa com uma pergunta bem fundamental, uma que com certeza já passou pela cabeça de muita gente. Afinal, por que existem tantos idiomas diferentes no mundo? A história de Babel se propõe a ser uma resposta para essa questão. Para a gente entender o que rolou em Babel, primeiro a gente precisa dar um passo para trás, voltar lá no comecinho, no mundo que estava recomeçando, logo depois do grande dilúvio. Segundo a narrativa,
toda a humanidade daquela época vinha de um único núcleo familiar, o de Noé e sua família. O que isso significa? Que existia uma origem comum, uma memória compartilhada e, o mais importante, uma unidade social como nunca se viu. E essa unidade era total, sabe? Era um só povo, falando uma só língua e, como a gente vai ver, com um só grande objetivo em mente. Foi essa coesão toda que deu a base para o que viria a ser o projeto mais ambicioso da humanidade até então. O texto de Gênesis deixa isso bem claro. Essa citação mostra que a comunicação era perfeita, sem barreiras, sem mal-entendido. Era basicamente o cenário ideal para um projeto coletivo gigantesco, onde todo mundo conseguia colaborar e planejar em sintonia total. E foi justamente essa unidade toda que acabou dando origem ao grande projeto que é o ponto central da nossa história aqui: a construção de uma cidade e de uma torre monumental. A escolha do lugar não foi nem um pouco aleatório. A planície de Sinar, lá na Mesopotâmia, era uma área super fértil, estratégica, o lugar perfeito para erguer o que seria o primeiro grande centro urbano do mundo. Foi ali que a humanidade decidiu: vamos ficar por aqui. E é aqui que a gente vê o grande conflito da história. De um lado, existia uma orientação divina que era bem clara: se espalhar, povoar a terra. Do outro lado vinha o plano humano, que era exatamente o oposto: centralizar o poder, juntar a população toda num lugar só. Então, o projeto tinha duas partes. A cidade era para manter todo mundo junto. Mas a torre era o grande símbolo. Essa expressão alcançar os céus não era literal, claro. Era uma demonstração de poder, de ambição, quase como uma tentativa de encostar no domínio divino. E aí a gente chega na real motivação por trás de tudo: fazer um nome. No mundo antigo, isso era tudo. Significava criar um legado, garantir uma reputação que durasse por gerações. Era, no fundo, uma busca por uma espécie de imortalidade simbólica, para que eles jamais fossem esquecidos. Bom, um projeto dessa magnitude, com essa ambição toda, é claro que não ia passar despercebido. E isso nos leva direto para o clímax da história, o momento em que essa ambição humana encontra uma resposta divina. E aqui tem um ponto muito importante. A intervenção não foi um ato de destruição como tinha sido o dilúvio. A ideia não era acabar com tudo para punir. Era, na verdade, alterar o rumo da humanidade, reconfigurar a sociedade a partir da sua base. Essa ação divina aconteceu em etapas, quase como um roteiro. Primeiro, a observação daquela unidade poderosa. Depois, o ponto-chave, a confusão da linguagem, que era o alicerce de tudo. Isso, claro, levou à interrupção da obra e, por fim, forçou a dispersão dos povos pela terra. Olha que interessante. O projeto não foi derrubado à força por algo externo. Ele simplesmente parou de funcionar. Sem uma língua comum, como coordenar um trabalho? Como planejar? A cooperação virou algo impossível. O colapso veio de dentro para fora. E foi assim. A construção parou e a humanidade se espalhou. Só que as consequências desse evento, o tal legado de Babel, ecoam até os dias de hoje. E o mais irônico é que o próprio nome da cidade acabou virando sinônimo do que aconteceu lá. Babel passou a significar confusão. O lugar que era para ser um monumento à unidade se tornou um marco eterno da fragmentação. No fim das contas, a história de Babel funciona como o que a gente chama de uma etiologia, ou seja, é uma narrativa que existe para explicar uma origem. Ela dá uma razão, uma explicação mítica para um aspecto fundamental do nosso mundo, a incrível diversidade de povos, culturas e línguas. Por tudo isso, esse relato se tornou um dos símbolos mais poderosos da nossa cultura. É uma reflexão que atravessa o tempo, sabe? Sobre o que é unidade, os perigos da ambição sem limites e talvez sobre os próprios limites da capacidade humana. E essa história toda nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar. Essa diversidade, que foi o resultado final de Babel, ela é uma barreira que nos atrapalha, que nos impede de fazer grandes coisas juntos? Ou será que ela é uma bênção, que nos enriquece e nos protege de uma unidade que poderia ser perigosa? A resposta talvez continue sendo construída por todos nós, todos os dias. Olá! A gente já parou para pensar em como um povo, uma nação, começa de verdade? Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante sobre isso.
Geralmente, quando a gente pensa nisso, a imagem que vem na cabeça é de exércitos marchando, impérios gigantescos se erguendo, fronteiras desenhadas na ponta da espada. É aquela história clássica de reis e conquistas que todo mundo está acostumado a ouvir. Mas e se um povo pudesse nascer de algo muito mais sutil? Não de uma conquista, mas de uma promessa. Uma ideia, quase um sussurro no ouvido de uma única pessoa. É essa jornada, essa ideia meio maluca, que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o tamanho da reviravolta que essa jornada representa, a gente precisa voltar bastante no tempo. Vamos lá para a Mesopotâmia, há uns 4.000 anos. E olha, pode tirar da cabeça aquela imagem de um lugar primitivo. Cidades como Ur eram verdadeiras metrópoles da antiguidade. E lá, a sua identidade não era uma escolha. Ela vinha soldada em você. Você era da sua cidade, do seu clã e do Deus da sua terra. Ponto. Sair de lá não era uma simples mudança. Era basicamente deixar de existir. E o que isso significava na prática? Significava segurança. A vida era previsível. As muralhas te protegiam. O templo garantia a colheita. A família era a sua rede de apoio. Toda a lógica do mundo dizia uma coisa só: fique onde está. E aqui vem um detalhe crucial. Abraão não era um refugiado, nem um exilado. Muito pelo contrário. Ele era parte desse sistema. Um cidadão estabelecido, com família, com posses. A história dele não começa numa crise, mas sim no meio do conforto. E é justamente aí, nesse cenário de total estabilidade, que acontece algo que quebra tudo. Uma ordem que vai contra todo o bom senso da época. Tenta imaginar o peso dessa ordem. Ela ataca de frente os 3 pilares da identidade de qualquer pessoa naquele tempo. A terra, que era o sustento, a parentela, a família, que era a proteção, e a casa do pai, que era sua história, seu nome. No fundo, o comando era bem direto. Abandone tudo aquilo que faz de você, você. A troca proposta é absurda. Ele deveria largar tudo que era concreto, seguro, palpável, por algo completamente abstrato. Uma promessa. Um caminho que ele nem sabia qual era ainda, nenhuma garantia. É o tipo de proposta que, vamos ser sinceros, racionalmente ninguém aceitaria. E, no entanto, ele vai. E assim começa uma das jornadas mais improváveis da história. Uma viagem que não é só geográfica, mas uma viagem para fora de tudo que era conhecido. A partida não é de uma vez só. A família vai primeiro para Harã, um grande centro comercial. É como se fosse uma zona de transição, sabe? E é lá que o ponto de ruptura final acontece. O pai dele, Terá, morre. Esse evento quebra o último grande elo com o passado, e a jornada para o desconhecido se torna de vez inevitável. Então, esse é o mapa da jornada. Ele sai da estabilidade de Ur, passa por essa encruzilhada que é Harã e segue em direção a Canaã, um destino que para ele era só uma promessa, um nome solto no vento. E é aqui que a tensão aumenta. Quando ele finalmente chega em Canaã, a tal da terra prometida não estava lá, vazia, esperando por ele. Que nada. Era um lugar com seus próprios povos, cidades e culturas. Ele não chega como um conquistador. Ele chega como um estranho. E aí fica a pergunta: como é que se vive num lugar que te prometeram, mas que na prática não é seu? Isso força a criação de um tipo completamente novo de identidade. Abraão se torna, então, um estrangeiro permanente. A identidade dele não está mais ancorada na terra sobre os seus pés, mas na promessa que ele carrega dentro de si. Ele vive o presente, mas quem ele é definido por um futuro que ele talvez nunca chegue a ver com os próprios olhos. E isso se reflete em atitudes bem concretas. Ele não constrói fortalezas, mas sim altares, que servem para marcar a sua passagem, não a sua posse. Ele não toma poços de água na marra. Ele negocia. A principal atividade dele se torna esperar. Mas não vamos romantizar essa vida, não. Ela era incrivelmente vulnerável. Quando a fome aperta, por exemplo, ele precisa buscar refúgio no Egito, um império colossal onde ele é um completo sem-ninguém. A promessa divina não era um escudo mágico contra os perrengues do mundo real. E o que torna essa história tão humana é justamente o contraste gritante entre a promessa e a realidade. A promessa era de uma grande nação, mas a esposa dele não podia ter filhos. Ele deveria ser o fundador de um povo. Mas no Egito, morrendo de medo, ele comete erros, pisa na bola. Ele não é um herói perfeito. Então, depois dessa saga toda, que legado essa jornada deixa? O que de fato foi fundado ali? Diferente dos outros fundadores da sua época, Abraão não deixou para trás muralhas, exércitos ou um reino. Não existe um império de Abraão.
O modelo dele de fundação era completamente diferente. E aqui a gente chega no coração da coisa. O que ele fundou foi algo revolucionário, um povo unido não por fronteiras físicas, mas por uma narrativa. A promessa, passada de geração em geração, se torna o verdadeiro território. A história se torna a pátria. E isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Ao longo do tempo, impérios com territórios imensos já ruíram, foram esquecidos, mas uma história, uma promessa, isso parece que pode sobreviver a tudo. Então fica a reflexão, o que é mais forte afinal? Um território ou uma história? Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais transformadoras de todos os tempos. E olha, não é só uma história religiosa, não. É um ponto de virada que redefiniu a própria ideia de história, de identidade e de fé para bilhões de pessoas. Vamos tentar entender por que a jornada de um homem, Abraão, foi um evento tão revolucionário. A grande questão é essa, né? Em um mundo antigo, cheio de impérios e deuses poderosos, por que um indivíduo aparentemente comum se torna a chave para uma mudança tão profunda? O que tinha de tão radical na história dele que fez com que ela continuasse ressoando por milênios? Bom, é isso que a gente vai investigar. Primeiro, a gente precisa entender de onde Abraão veio. E não era um lugar primitivo de jeito nenhum. Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, era uma metrópole sofisticada, sabe? Um centro de poder, de comércio, de religião. Um mundo definido por aqueles zigurates monumentais, hierarquias super rígidas e deuses que eram ligados a cidades e templos. Um mundo de poder visível estabelecido. E é exatamente aqui que a grande virada acontece. Abraão é chamado a deixar esse mundo de poder concreto por algo totalmente diferente. Um mundo de promessas. Um futuro que ainda não existia. Uma nação que não era visível. Uma terra que ele nem conhecia. Basicamente, ele trocou a segurança daquilo que era pela incerteza do que viria a ser. Para a gente entender por que essa mudança era tão necessária, a gente tem que olhar para o problema daquela época. O mundo antigo era avançado sim, mas ele estava meio que preso nos seus próprios limites. As grandes civilizações viviam num ciclo de crescer e desmoronar. Uma tensão constante entre colocar ordem na casa e ver tudo se desintegrando. E esses limites eram bem concretos. Era um mundo de guerras o tempo todo, onde a religião era muitas vezes só uma ferramenta na mão do poder. Mas o ponto-chave aqui é a ideia de deuses territoriais. Cada cidade, cada povo, tinha seu próprio panteão de deuses, que simplesmente não viajavam. Isso criava uma fragmentação espiritual enorme, um vazio existencial que contrastava com toda a sofisticação dos rituais. E essa comparação aqui mostra direitinho o tamanho da revolução. De um lado, você tinha deuses locais, controlados por rituais e ligados a interesses políticos. Do outro, a ideia que surge com Abraão, uma divindade universal, que acompanha a pessoa aonde ela for, que transcende fronteiras e com quem se pode ter uma relação direta, sem depender só daquela casta de sacerdotes. É uma mudança de paradigma completa. Então, quem foi que deu o empurrão para essa mudança toda acontecer? A resposta é o que torna essa história tão poderosa. Foi um indivíduo totalmente improvável. A escolha cai sobre alguém que, pelos padrões da época, não era nem de longe a escolha óbvia. E este é o ponto crucial. Abraão não era da elite. Ele não tinha poder político, não tinha autoridade religiosa, nem força militar. A história não estava sendo movida por um faraó ou um imperador, mas sim por um chefe de um clã seminômade. A importância dele não era um pré-requisito. Essa frase resume tudo. No mundo antigo, o status era herdado. A pessoa nascia importante. A história de Abraão vira essa lógica de cabeça para baixo. A relevância dele não é o ponto de partida, mas sim o resultado da jornada dele, das escolhas e da sua fidelidade ao longo do tempo. Ele se torna importante enquanto caminha. E isso nos leva ao momento central de tudo, o chamado. E não é só um convite, não. É uma ordem de ruptura total. Uma jornada que começa com o abandono de todas as estruturas de segurança e identidade que ele conhecia. Uma viagem, literalmente, sem mapa. A primeira ordem, deixa tua terra. E, gente, no mundo antigo, a terra era a identidade. Abandonar a terra era como deixar de existir. Perder a proteção jurídica, social e espiritual era o primeiro e mais profundo desenraizamento. Depois, a segunda camada da ruptura, deixa tua parentela. Isso significava abandonar o clã,
a família extendida. Essa era a rede de segurança econômica e social. Sem o clã, uma pessoa era incrivelmente vulnerável. E, finalmente, o rompimento mais íntimo. Deixa a casa de teu pai. Isso não era só sobre a família nuclear, mas também sobre a herança espiritual. O pai dele, Tera, representava o politeísmo da Mesopotâmia. Era um rompimento com o passado religioso da própria linhagem. E aqui está o elemento mais radical de todos. Ele foi chamado para deixar tudo para trás sem um destino claro. As migrações antigas eram motivadas por comércio, fome ou guerra, sempre com um objetivo definido. A jornada de Abraão não. O caminho vinha antes da terra. A identidade seria forjada no movimento, não no destino. Essa jornada radical, claro, não era sem propósito. Ela introduziu uma solução para os limites do mundo antigo. Um conjunto de ideias completamente novo sobre Deus, sobre o tempo e sobre o que significa ser um povo. No centro desse novo paradigma está o conceito de aliança. Os pactos antigos eram tratados políticos, baseados em poder e interesses. A aliança com Abraão é diferente. É uma promessa que se desenrola na história. O foco muda da instituição para a relação, da força para a fidelidade. E isso faz com que o tempo se torne um personagem central. A promessa não é cumprida imediatamente. São décadas de espera, de testes. O tempo deixa de ser um obstáculo e se torna o próprio palco, onde a confiança é construída e a história se desenrola. A fé passa a ser medida pela capacidade de permanecer fiel ao longo do tempo. Essa jornada de confiança toda culmina no teste mais incompreensível de todos, a ordem para sacrificar o próprio filho, Isaque, o herdeiro da promessa. É o desafio final a essa nova fé, levada ao seu limite absoluto. Mas o clímax da história não é o ato em si, mas a sua interrupção. A mão é detida. Esse momento é uma ruptura cultural monumental. Num mundo onde o sacrifício humano era uma prática conhecida para apaziguar os deuses, esta narrativa estabelece um novo princípio. A fidelidade máxima não exige a destruição da vida, mas sim a sua preservação. Então, qual é o impacto duradouro disso tudo? A jornada de Abraão não termina com ele, de jeito nenhum. Ela se torna a semente de um legado que moldaria a história mundial de uma forma que ele nunca, jamais poderia ter imaginado. E o alcance desse legado é algo impressionante. Abraão se torna uma figura fundamental para 3 das maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Todas olham para ele como um patriarca da fé. É raríssimo encontrar uma figura na história com esse tipo de ressonância transversal. Talvez o legado mais profundo seja conceitual. A história deixa de ser vista como um ciclo interminável de estações e de impérios que sobem e caem. Com Abraão, a história ganha um rumo, uma direção linear. Ela se torna uma narrativa que avança em direção ao cumprimento de uma promessa. E, finalmente, o legado é um novo modelo de identidade. Uma identidade que não depende apenas de um pedaço de terra ou de poder político, mas que pode ser carregada na memória, na história e na continuidade de uma aliança. É uma identidade portátil, capaz de sobreviver ao exílio e à dispersão. A história de Abraão, no fim das contas, nos deixa com uma pergunta universal. Em um mundo que parece preso em seus próprios ciclos, que parece quebrado, a jornada dele sugere que uma ruptura radical é possível e nos faz pensar o que é preciso para deixar para trás o que é conhecido e começar de novo. Quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, a primeira imagem que vem à cabeça é, claro, de destruição divina. Mas e se a verdadeira razão para a queda dessas cidades não for bem aquela que a maioria imagina? A própria Bíblia, na verdade, aponta para uma causa bem mais profunda e sistêmica, a injustiça social. Vamos mergulhar nessa história para entender isso melhor. A imagem que ficou para a história é essa aí, a do fim. Fogo e enxofre, uma aniquilação completa. Só que essa destruição é apenas a consequência, o final drástico de uma história muito mais complexa que veio antes. É aqui que a nossa análise começa. Será que foi só um pecado específico, como muita gente pensa? Ou será que tem algo bem maior, algo estrutural por trás dessa narrativa? O texto bíblico nos dá pistas bem importantes que apontam para uma causa muito mais ampla. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que eram essas cidades. Porque, sabe, a fachada de sucesso escondia uma realidade bem sombria. O Vale do Jordão, onde ficavam Sodoma e Gomorra, era descrito como um verdadeiro paraíso.
Pensa num lugar super fértil, bem irrigado, um centro estratégico para o comércio entre a Mesopotâmia e o Egito. A gente não está falando de vilarejos, mas de polos urbanos ricos e muito prósperos. Só que por trás de toda essa aparência de prosperidade, a realidade era outra. A reputação dessa cidade já era terrível muito antes da destruição. A Bíblia descreve um padrão de maldade que era coletivo e contínuo, ou seja, não eram atos isolados. A injustiça já tinha se tornado parte da estrutura da sociedade. E essa injustiça que virou o sistema acabou gerando uma coisa que a Bíblia chama de clamor. E é esse o ponto central para a gente entender por que o julgamento se tornou, inevitável. É muito importante entender isso. O clamor, nesse contexto bíblico, não é uma oração. Não é uma prece, é literalmente o peso audível do sofrimento, é a soma da dor causada pela opressão. É a própria injustiça gritando, chegando num ponto tão crítico que na narrativa ela se torna audível no plano divino. Então o pecado de Sodoma não foi uma coisa só, foi na verdade o colapso completo da sociedade. A injustiça era a lei, a violência era a norma. Os mais vulneráveis eram humilhados e a hospitalidade, que era um valor sagrado na época, foi totalmente rejeitada. Era uma sociedade que tinha perdido a sua base moral. Ok, então os eventos que vêm a seguir, aqueles que todo mundo conhece, eles não são a causa da destruição. Eles são, na verdade, a confirmação final de que a cidade tinha chegado num ponto sem volta. Um estado em que uma reforma já não era mais possível. A chegada dos mensageiros divinos funciona como uma espécie de verificação final. Eles vêm para observar a realidade de perto e confirmar aquilo que o clamor já denunciava, o estado terminal daquela sociedade. E o diagnóstico fica claríssimo no contraste entre a atitude de Ló e a da cidade. De um lado você tem Ló cumprindo o dever sagrado da hospitalidade, protegendo seus convidados. Do outro, a cidade inteira se une numa turba violenta. Ló se torna a exceção que confirma a regra. A violência tinha virado a norma. E é aqui que a história toma um rumo fascinante, com esse diálogo entre Abraão e Deus. É basicamente uma negociação sobre a natureza da justiça coletiva. A pergunta é, uma cidade inteira deve pagar pelos pecados da maioria? Ou será que a presença de só um pouquinho de gente justa poderia salvá-la? Abraão começa a negociação lá em cima, 50. Se houvesse 50 justos, a cidade seria salva. Mas ele insiste. E se fossem 45? A busca por esse núcleo de justiça continua, a negociação vai apertando. A contagem desce para 30, depois para 20. A esperança de encontrar um grupo capaz de, reformar a cidade por dentro vai diminuindo a cada número. E chegamos ao número final, apenas 10. Mesmo que fossem só 10 pessoas justas, a cidade seria poupada. A conclusão aqui é devastadora. Nem esse mínimo foi encontrado. A corrupção era tão profunda que a sociedade se tornou simplesmente irrecuperável. A destruição, então, não é só o fim da história. Na verdade, é o começo do legado dela como um símbolo poderosíssimo, um aviso que ecoaria por séculos. Essa imagem da destruição por fogo e enxofre é, acima de tudo, simbólica. Seja qual for a sua origem, natural ou não, o significado é claro. A aniquilação total. O resultado de um colapso social absoluto. E o legado dessa história evoluiu com o tempo. O que em Gênesis é um evento, para os profetas se torna um aviso. Olha, prosperidade sem justiça leva ao colapso. E já no Novo Testamento, a história é usada como um grande exemplo de julgamento e da responsabilidade de todos. E esse é o resumo da ópera. Sodoma e Gomorra se tornam mais do que lugares no mapa. Elas viram um conceito, um paradigma do que acontece quando uma sociedade normaliza a violência, a opressão e a injustiça a ponto de não ter mais conserto. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? A história de Sodoma não é sobre o passado, mas um alerta atemporal sobre responsabilidade social. A questão que fica no ar é: quais clamores de injustiça, hoje em dia, correm o risco de estarem sendo ignorados? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens mais difíceis, mais debatidas das Escrituras, a ordem que Deus dá para Abraão sacrificar o próprio filho Isaque. É uma história que fala de fé, claro, de obediência, mas também de uma prova de lealdade que vai assim até o limite do que a gente pode imaginar.
E aí, a pergunta que fica martelando na cabeça há séculos é por quê? Por que Deus, que tinha feito uma promessa tão importante, testaria a fé de alguém de um jeito tão extremo? É essa a questão central que a gente vai tentar entender hoje. Então, para a gente começar a entender o tamanho desse teste, a gente precisa dar um passo atrás e olhar o contexto. Vamos lá. Primeira parte, o chamado inexplicável. Olha, o contexto aqui é tudo. Pensa só, o Abraão dessa história não é mais um jovem aventureiro. Não, ele já é um patriarca, um senhor de idade, super estabelecido, com prestígio, com rebanhos. A vida dele está, digamos, estável. E o mais importante, aquela promessa de ter um herdeiro que ele esperou por décadas, finalmente se cumpriu. Isaac nasceu. E assim, Isaac não era só um filho, entende? Ele era a própria promessa em pessoa. O texto deixa isso bem claro. Toda a aliança, toda a linhagem prometida por Deus passaria exclusivamente por ele. Ou seja, em termos práticos, ele era insubstituível. E é por isso que o pedido de Deus soa como uma contradição total com o que ele mesmo tinha dito antes. E de repente, do nada, sem nenhum aviso, vem a ordem. Sacrifício. É um comando seco, direto. Não tem justificativa, não tem olha, é por causa disso. Nada. Deus não explica o porquê, não dá nenhuma outra opção, o foco aqui muda completamente, sai da lógica, da razão, e vai direto para pura e simples obediência. Mas olha que interessante, a ordem não era para ser cumprida ali, na hora. Tinha uma viagem pela frente. E isso nos leva à segunda parte, a jornada silenciosa. Essa viagem dura 3 dias. E esse número, 3 dias, na simbologia da Bíblia, quase sempre significa um tempo de transição, um momento decisivo. Esse tempo todo serve para uma coisa: deixar claro que Abraão não agiu no calor do momento. Imagina só, cada passo, cada hora que passava, era uma chance para ele pensar, para duvidar, para desistir e voltar, mas não, ele segue em frente. E aí, no meio daquela tensão, daquele silêncio todo, a voz do Isaac quebra o clima com uma pergunta super lógica, super inocente. Pai, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? A pergunta dele é simples, mas ela aponta exatamente para o que está faltando, para o buraco no meio daquele ritual todo. E a resposta do Abraão é: uau! É uma das frases mais famosas e cheias de significado da Bíblia. Deus mesmo vai providenciar o cordeiro, meu filho. Essa frase é incrível porque ela abre um leque de interpretações, né? Pode ser fé pura e cega, pode ser uma profecia, ou pode ser só um jeito de ganhar tempo, de não contar a verdade para o menino. O fato é, ele demonstra uma confiança sem ter a menor ideia de como as coisas vão se resolver. Enfim, eles chegam no lugar que Deus indicou. A caminhada acabou. E agora, o momento da verdade está prestes a acontecer. Parte 3. O teste no monte. E a forma como a história é contada aqui é quase fria, sem emoção. O texto só descreve as ações. Primeiro, ele constrói o altar. Segundo, ele amarra o próprio filho, Isaac. E é impressionante que o texto não fala nada, absolutamente nada sobre a reação do Isaac. E aí vem o clímax, aquele momento final. Abraão levanta a faca, o ato está a 1 segundo de acontecer. E então, no último segundo, quando tudo parece perdido, a história dá uma virada de 180 graus. Vamos para a parte 4, a provisão divina. Uma voz do céu, a voz de um anjo, grita para ele parar. E aqui está o ponto-chave de tudo, a sacada da história. A intervenção só acontece depois que Abraão já tinha provado, sem sombra de dúvida, que ele ia até o fim. O teste não era sobre o ato em si, mas sobre a disposição total em obedecer. A prova foi superada ali. E aí aquilo que Abraão tinha dito para o filho acontece. De forma literal. Ele olha para o lado e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ali estava o substituto, a provisão de Deus, que tomaria o lugar de Isaac no altar. Esse momento é gigantesco do ponto de vista teológico. A gente tem que lembrar que, na época, em algumas culturas vizinhas, o sacrifício humano acontecia. E essa história vem para dar um basta nisso. Ela diz, não, não é isso. Ela rejeita essa prática de forma total e estabelece uma ideia nova, a do sacrifício substituto. Fica claro que Deus não queria o filho, ele queria o coração, a fidelidade de Abraão. Ok, mas e depois de tudo isso? Qual foi o resultado, o legado de um teste tão extremo? Bom, com isso, a gente chega na nossa parte final, o legado da fé. O impacto é imenso, porque ele passou nesse teste,
A promessa que Deus tinha feito para ele não só é confirmada, como é ampliada. Esse evento vira o grande símbolo da fidelidade de Abraão, sabe? É o ponto alto da jornada dele no livro de Gênesis. E como a gente viu, estabelece uma base teológica completamente nova sobre o que significam sacrifício e fé. E a história termina assim, de um jeito bem sóbrio, sem muito alarde. Mas ela deixa no ar uma pergunta. Uma pergunta que vai muito além da religião ou da época, uma questão que toca lá no fundo da experiência de ser humano. Até onde realmente vai a nossa confiança? Imagina só a cena. Lutar com uma figura misteriosa a noite inteira e sair dessa com um nome novo e um destino completamente diferente. A história de Jacó é muito mais do que um conto antigo. É quase um manual sobre transformação radical. Então, bora mergulhar em como uma única noite de conflito foi capaz de redefinir uma vida inteira. E essa é a grande pergunta, né? Por que alguém entraria numa luta física exaustiva com uma força que nem conhece direito? A resposta, olha, não tem a ver com ganhar ou perder. Tem a ver com o que acontece quando a gente é forçado a se encarar no escuro. Para a gente entender essa luta, primeiro a gente precisa conhecer o lutador. E o Jacó, até esse momento da história, não é nenhum herói. Ele é um homem em fuga, fugindo do passado e principalmente de si mesmo. Olha, o rolo todo começa com uma baita traição em família. Jacó, que era o filho mais novo, passa a perna no irmão, Esaú, para roubar o direito de primogenitura. E não para por aí, não. Ele engana o próprio pai, Isaque, que já estava cego, para roubar a bênção principal. Ele consegue o que quer, mas, no processo, arrebenta com a família. A consequência disso vem na hora e é brutal. Esaú jura que vai matar ele. Jacó não tem outra escolha a não ser fugir, se tornando um exilado, sempre com medo do irmão que ele traiu. E aí passam os anos e Jacó, ele prospera no exílio, constrói uma família enorme, acumula muita riqueza. Para quem vê de fora, ele é o retrato do sucesso. Só que por dentro, ele ainda é aquele cara que fugiu. A identidade dele foi construída em cima de uma mentira, um problema que ele só empurrou com a barriga, mas nunca resolveu. E agora chegou a hora. O passado tá batendo na porta. Jacó decide voltar para casa, mas ele sabe que não dá para fugir para sempre. O cenário tá montado para o confronto que ele passou décadas temendo. Pensa só em receber uma notícia dessas. O seu irmão, aquele que você enganou, tá vindo ao seu encontro. E não é sozinho, não. Ele tá vindo com um exército de 400 homens. Isso aí não tem cara de reencontro de família, né? Para Jacó, aquilo soava como uma sentença de morte. E o lugar onde tudo isso acontece, nossa, é fundamental. O rio Jabuquia não é só um rio, é uma fronteira simbólica. Nessas histórias, cruzar um rio quase sempre significa uma mudança que não tem mais volta. Jacó está ali, no limite entre a vida antiga de fugitivo e um futuro que ele não faz ideia de como será. Dali, não tem mais retorno. E aí, num ato de puro desespero e vulnerabilidade, Jacó manda tudo o que ele ama e tudo o que ele tem para o outro lado do rio. A família, os bens, tudo. E então, ele fica para trás, sozinho, completamente exposto na escuridão. Pela primeira vez na vida, não tem para onde correr, não tem ninguém para enganar e não tem nada para se esconder atrás. É justamente aí, nesse momento de maior fragilidade, no fundo do poço, que acontece o evento que vai definir a vida dele. Sem nenhum aviso, vinda das sombras, surge uma luta que vai mudar absolutamente tudo. A luta começa de repente e é brutal. O texto original é bem misterioso, diz apenas que um homem lutou com ele. Não tem diálogo, não tem negociação, é um conflito primitivo, silencioso, uma batalha de pura força de vontade e resistência. E essa luta se arrasta, hora após hora, a noite inteira, até o dia clarear. Isso não é uma briguinha qualquer, é um impasse exaustivo. Jacó não é derrotado, mas também não consegue vencer. Ele está preso numa luta com uma força que é igual à dele. O interessante é que a luta não acaba com o vencedor. Ela acaba com uma transformação. As marcas que se encontram no turno deixa são tanto físicas quanto espirituais e vão durar para sempre. O impasse só é quebrado quando o estranho toca no quadril de Jacó e o desloca. Veja bem, ele não o derrota, mas deixa nele uma marca permanente. Jacó vai sair dessa luta mancando, carregando para o resto da vida uma lembrança física daquele confronto. Toda mudança de verdade, ela deixa uma marca.
E é aqui que a gente vê um Jacó totalmente diferente. Mesmo machucado, ele se agarra e se recusa a soltar. Só que dessa vez ele não está armando nenhum plano, ele não está enganando. Ele exige uma bênção abertamente, não na malandragem, mas na pura perseverança. Ele não está mais roubando a bênção, ele está reivindicando ela na raça. E a resposta para essa teimosia toda é a transformação final, uma mudança de nome. Jacó, o nome que significava enganador, aquele que passa a perna, fica para trás. No lugar, ele recebe uma nova identidade, um novo destino. O novo nome dele é Israel, que quer dizer algo como aquele que luta com Deus. E isso não é só uma mudança pessoal, não. É um momento que define a identidade de uma nação inteira, que tem sua história enraizada nessa luta tão íntima e noturna. Então, com um nome novo e uma ferida permanente, Jacó finalmente está pronto para encarar o homem que ele mais temia. A batalha na escuridão o preparou para o que viria com a luz do dia. Vamos lembrar que a expectativa era o pior, era sangue. Esaú e seu exército eram um acerto de contas de Jacó. Toda a preparação que Jacó fez foi baseada no medo, esperando o pior resultado possível. Só que o que acontece vai contra toda a lógica. Não tem batalha, não tem vingança. Pelo contrário, Esaú corre, não para atacar, mas para abraçar o irmão. O conflito de uma vida inteira simplesmente se dissolve em um momento de perdão totalmente inesperado. A mensagem da história parece ser bem clara, né? Jacó só conseguiu encontrar a paz com o irmão porque antes ele lutou com Deus e consigo mesmo no escuro. A verdadeira batalha, a batalha interna, precisava ser vencida primeiro. Só depois a paz do lado de fora se tornou possível. E isso tudo leva a gente a uma última pergunta. A história de Jacó sugere que as lutas que realmente nos definem não são contra os outros, mas contra nós mesmos, travadas na escuridão. Talvez a grande transformação não venha de vencer a luta, mas sim da coragem de se agarrar, de não largar o osso até o dia raiar. Como é que um presente, um gesto de amor de um pai, acaba se tornando gatilho para uma das traições mais conhecidas da história? Bom, é isso que a gente vai investigar hoje. Vamos olhar para a história de José não como um conto antigo, mas como um verdadeiro estudo de caso sobre problemas de família, inveja e como o conflito nasce. Olha só, tudo começa com isso aqui, um objeto. Uma túnica colorida que era para ser um símbolo de carinho, mas que, de um jeito bem torto, virou a prova de um crime. Para entender como uma coisa leva a outra, a gente precisa olhar não para o presente em si, mas para a família por trás dele. É que o problema não começou com o José. Ele meio que já nasceu no meio de um campo minado. A própria estrutura da família dele já era o terreno perfeito para o que estava prestes a acontecer. Pensa nessa estrutura. Um pai, Jacó, 12 filhos. E o ponto-chave, 4 mães diferentes. Essa dinâmica por si só já criava um ambiente de competição o tempo todo. A rivalidade que já existia entre as esposas de Jacó simplesmente passou para a geração seguinte, para os filhos. Era uma casa dividida desde o começo. E no meio dessa teia toda tinha um desequilíbrio gigantesco. José, o filho da esposa que Jacó mais amava, Raquel. E o pai não fazia a menor questão de esconder que ele era o favorito. Essa preferência escancarada quebrou qualquer chance de harmonia e plantou um ressentimento profundo nos outros 11 irmãos. E esse favoritismo não era só um sentimento, não. Ele ganhou uma forma física, ganhou cor, virou algo que todo mundo podia ver. Ele virou uma túnica. E, gente, não era uma roupa qualquer. Naquela época, uma túnica dessas era uma declaração pública. Era como se dissesse que o José estava acima dos outros, que ele não era para o trabalho pesado no campo, mas sim para uma posição de liderança. Era um lembrete diário, visual, da desigualdade entre eles. Se o favoritismo do pai acendeu a chama do ressentimento, as atitudes do próprio José, mesmo que de um jovem, foram combustível. As coisas que ele contava para o pai e principalmente os sonhos que ele teve, bom, isso levou a atenção para outro nível. Primeiro, ele sonhou que os feixes de trigo dos irmãos se curvavam para o feixe dele. Para uma galera que vivia da agricultura, a imagem era direta e muito poderosa. O recado de domínio era claro. E para os irmãos era uma ofensa enorme. Seu primeiro sonho já foi provocador, o segundo foi ainda mais longe. O sol, a lua e 11 estrelas, ou seja, a família inteira, pai, mãe, irmãos, todos se curvando para ele. Isso transformou o ódio em medo.
A ideia de ter que servir ao irmão mais novo era simplesmente intolerável. Então, o ponto de virada é este aqui. Os sonhos transformaram um ciúme, um ressentimento, em uma hostilidade declarada. A ameaça não era mais sobre quem o pai amava mais. Era sobre uma futura inversão de poder. O ódio agora tinha um alvo muito claro. E aí, o cenário para o desastre estava montado. Jacó, sem ter a menor ideia, manda José encontrar os irmãos no campo, longe de tudo e de todos. Ele estava literalmente caminhando direto para uma emboscada. A reação dos irmãos ao verem José de longe já mostra o tamanho do ódio. Não foi um impulso, uma briga que deu errado, foi um plano, frio e imediato. Vamos matá-lo e acabar com essa história de uma vez por todas. A traição se desenrola em etapas, de um jeito metódico. Primeiro, arrancam a túnica, o símbolo de tudo. Rúben, o mais velho, tenta evitar o pior e sugere jogá-lo na cisterna. Mas aí, Judá vem com a solução mais prática. Por que não ganhar um dinheiro com isso? E talvez o detalhe mais arrepiante da história toda seja este aqui. Com o irmão preso num poço, esperando a morte ou a escravidão, eles sentam para comer. Essa imagem de normalidade, esse distanciamento emocional, isso mostra a frieza do que eles estavam fazendo. 20 ciclos de prata. Esse foi o preço. Uma vida, o laço de sangue. Tudo isso foi reduzido a uma transação comercial. Naquele momento, com aquela venda, os laços de família foram cortados. José deixou de ser mão para virar mercadoria. Mas a traição não foi o fim. Na verdade, foi um começo. Vamos dar uma olhada nas consequências imediatas desse ato e como ele mudou o futuro de todo mundo. A mesma túnica que começou tudo agora é usada para forjar uma mentira terrível. Eles a sujam com sangue de animal e levam para o pai, deixando que a dor e a imaginação dele fizessem o resto. Jacó entra num luto sem fim, achando que seu filho amado tinha sido morto por uma fera. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. A história de José mostra que um ato humano terrível, nascido da inveja, raramente é um ponto final. Nesse caso, a traição não foi o fim da história. Foi o ponto de virada que deu início a uma jornada muito maior de sobrevivência e até de perdão. A questão que fica é, como que um ato de quebra total pode, no fim das contas, levar a um tipo de preservação? Sabe aquela história clássica que quase todo mundo conhece? Hoje, a gente vai olhar para ela de um jeito bem diferente. Não como um conto sobre milagres, mas como uma verdadeira aula de administração, de competência e de como se sobe na vida dentro de uma estrutura de poder. Então, a grande questão é essa, né? A trajetória que a gente vai analisar parece impossível. Pensa bem, como é que alguém sem direitos, sem família, sem conexões, chega no topo do poder de uma superpotência da antiguidade? Vamos tratar isso como um quebra-cabeça que a gente vai montar junto. Primeiro, a gente precisa entender o ponto de partida. Ele não chega ao Egito como um imigrante buscando uma vida melhor, sabe? Não, ele chega como uma mercadoria, um produto mesmo, vendido dentro de um sistema econômico que já existia. A chegada dele é fruto de violência, de um colapso familiar. Não tem mérito nenhum nisso. E lá, dentro daquela hierarquia super rígida do Egito, o status dele é o pior possível. Um escravo estrangeiro, sem direitos, sem proteção da lei, sem poder pessoal nenhum, é o fundo do poço, o ponto zero. Mas é a partir daqui que a coisa fica muito interessante. Começa a surgir um padrão, e esse padrão vai se repetir. É um ciclo com 3 passos bem claros que vão explicar toda a ascensão dele. Ele entra num sistema, mostra competência e, por fim, ganha o controle administrativo. O primeiro sistema que ele entra é a casa de Potifar, um cara importante, um oficial do faraó. E a casa desse sujeito não era só um lugar para morar. Pensa nela como uma mini empresa, uma pequena unidade de governo, que tinha bens, funcionários, logística, tudo para ser gerenciado. E é aí que a competência dele começa a brilhar. Ele não chega pedindo poder, ele mostra serviço. E tudo o que ele põe à mão dá certo, prospera. Ele é eficiente, organizado, confiável. O valor dele não está em quem ele é, mas no resultado que ele entrega. E qual o resultado disso? O chefe dele, o Potifar, simplesmente entrega o controle total da casa na mão dele. E, olha, isso é importantíssimo. Pensa bem, um escravo estrangeiro
vira o gerente geral, o administrador de fato, com poder para decidir sobre tudo naquela unidade. Só que esse sucesso todo era uma casca de ovo, bem frágil. Basta uma acusação falsa e pronto, tudo desmorona, na hora. Isso mostra que o poder dele não era dele de verdade. Dependia totalmente da estrutura, do chefe que o apoiava. Ele era super competente, mas no fim do dia ainda era uma peça descartável no jogo. Essa queda joga ele em outro sistema, a prisão do Estado. Mas atenção, não era uma prisão qualquer, não. Era quase uma prisão VIP para a galera do governo, sabe? Um lugar onde os oficiais do palácio ficavam enquanto esperavam o julgamento. Então, de um jeito meio torto, ele continuava ali, circulando perto do poder. E aí, adivinha o que acontece? Exato, aquele padrão que a gente falou se repete. Mesmo ali naquele ambiente terrível, ele mostra de novo que é disciplinado, organizado, que sabe trabalhar sob pressão. E com isso, ele ganha a confiança do diretor da prisão. E aqui vem o pulo do gato. O diretor da prisão passa para ele a responsabilidade de supervisionar todos os outros presos. A prisão, que era para ser o fim de tudo, vira, na verdade, um campo de treinamento. Forçado, claro, mas um treinamento de gestão de pessoas nas piores condições possíveis. Na prática, ele estava administrando um departamento do Estado. E aí que o jogo começa a virar de verdade. A crise que estava lá no palácio, de repente, bate na porta da cela dele. Como? 2 funcionários do alto escalão são presos e vão parar exatamente ali. Isso cria uma ponte, uma conexão direta entre o mundo do prisioneiro e o mundo do poder máximo. Ele interpreta os sonhos desses 2 caras com uma precisão cirúrgica. E não é só papo, acontece exatamente como ele disse. Um é solto e volta para o cargo, o outro é executado. Isso muda tudo. Ele deixa de ser só mais um preso e vira uma fonte de informação validada, confiável. A habilidade dele foi testada e comprovada. Mas ele é chamado para o palácio no dia seguinte? Não. Ele fica lá, esquecido, por mais 2 longos anos. E esse detalhe é fundamental, porque mostra que a virada na vida dele não ia vir por gratidão, mas sim de uma necessidade do Estado, que ainda não tinha aparecido. Até que ela chega. E chega na forma dos sonhos do próprio faraó. E vamos ser claros, os sonhos não são um monte de imagem mística. Na verdade, são uma representação perfeita de ciclos econômicos. 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. O verdadeiro problema não era decifrar o sonho, era a crise de gestão que ele estava anunciando. É só aí, com o país inteiro em risco, que o copeiro se lembra dele. E ele não lembra por ser grato, mas por utilidade. Aquele prisioneiro esquecido vira, da noite para o dia, o recurso estratégico mais valioso do reino para resolver um problema de Estado. E agora a gente chega na prova de fogo, o teste final. Ele é chamado na frente do faraó não só para dizer o que o sonho significa, mas para dar uma solução. É aqui que ele dá o grande salto. Ele para de ser só um analista e vira um estrategista, propondo um plano de ação completo. E tem um detalhe aqui, rápido, mas que diz muito. Antes de entrar na sala do faraó, ele se barbeia e troca de roupa, seguindo o protocolo egípcio. Isso não é só aparência, é inteligência política. Mostra que ele entende perfeitamente o jogo de poder onde ele está prestes a entrar. E a proposta dele é simplesmente genial. Ele não entrega só uma interpretação, ele entrega uma política pública completa para gerenciar a crise. Um plano com 4 passos claros. Primeiro, centralizar a coleta de grãos. Segundo, criar um sistema para armazenar tudo. Terceiro, instituir um imposto de 20% sobre a produção. E quarto, planejar a distribuição futura. Agora, vamos dar uma pausa, só para lembrar onde esse cara estava horas antes. Um prisioneiro, esquecido numa cela, sem status, sem poder, sem nada. E num piscar de olhos, ele vira o 2º homem mais poderoso do reino. A ascensão é vertiginosa, mas não é mágica. Ela acontece no exato momento em que a sua competência comprovada encontra uma necessidade crítica e desesperada do Estado. É a pessoa certa para o problema certo na hora certa. E a forma como o poder é transferido diz tudo. Ele não ganha só um título, ele recebe os instrumentos do poder. O anelo do faraó para selar decretos, as vestes da nobreza, o ouro e a carruagem oficial. Ele agora opera como o representante direto do trono.
Quando a gente olha para trás, a trajetória toda faz um sentido absurdo, né? Cada etapa foi uma preparação lógica para a próxima. Na casa do Potifar, ele aprendeu a gerenciar recursos. Na prisão, aprendeu a gerenciar pessoas sob pressão. A crise nacional, bom, a crise foi só a prova final. E tudo isso nos traz de volta aquela pergunta do início. Depois de analisar essa jornada como um processo de competência administrativa dentro de sistemas definidos, como vemos essa história? Foi um evento inexplicável, um milagre? Ou foi o resultado quase inevitável de mérito e preparação, encontrando a oportunidade estrutural perfeita? A resposta redefine a história. Não deixe de se inscrever no canal para nos apoiar.